Fundamental, questão de número 26 do capítulo 12 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Na figura, um alpinista de 55 quilos está subindo por uma chaminé na pedra, com as mãos puxando um lado da chaminé e os pés pressionando o lado oposto. A chaminé tem uma largura de 20 centímetros e o centro de massa do alpinista está a uma distância horizontal de 40 centímetros da chaminé. O coeficiente de atrito estático entre as mãos e a rocha é de 0,4 e entre as botas e a pedra é de 1,2. Qual é a menor força horizontal das mãos e dos pés que mantém o alpinista estável? Muito bem, pessoal. Essa aqui é o enunciado da questão número 6. Não encontrei figuras ou consegui fazer como é que se diz? Um esqueminha aqui que melhor conseguisse representar, então eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V da figura que aparece no livro. É muito difícil achar alguém nesta posição aqui, para daí então fazer um esqueminha mais elaborado, que nem eu venho fazendo. Então vai da figura do livro mesmo. Nós temos aqui o alpinista apoiado não, né? Se sustentando entre a chaminé e uma parede de rocha, que está a uma distância aqui W, onde W vale 20 centímetros, ou 0,2 metros. Para se manter em equilíbrio, o alpinista exerce uma força sobre a chaminé, aqui, com as mãos, e exerce força sobre a parede da rocha com os pés. É dada também a distância do centro de massa horizontalmente, né? A distância horizontal do centro de massa do alpinista até a borda da chaminé. E a distância entre os dois pontos de contato das mãos e dos pés do alpinista, né? De altura h. Para calcularmos as forças necessárias que os pés e as mãos do alpinista precisam fazer, antes disso, vamos decompor as forças que atuam aqui no sistema. Nesse caso aqui, sobre o alpinista. Como ele exerce força para a esquerda, então a parede exerce uma força sobre as mãos dele para a direita. Então, vamos chamar de força normal, né, que é contrária à superfície de contato das mãos do alpinista e a chaminé. Vamos chamar de força normal 1, porque vamos ter aqui nos pés uma outra força normal. Nós temos também na mão dele a força de atrito. A tendência da mão dele é deslizar, né, escorregar para baixo. Então, a força de atrito, que é contrária ao deslizamento entre as duas superfícies, é para cima. Então, vamos chamar de força de atrito 1. S, né? S de atrito estático, já que ele está na iminência de se mover, né? Porque é a força mínima necessária para manter ele aqui em equilíbrio, ou seja, para que ele não escorregue. É mínima ou é máxima? Caramba. Mínima, é verdade. A força mínima que ele deve exercer. Certo. Lembrando aqui que o nosso sistema de referências, né, nossos eixos do plano, é x e y, onde y é o vertical, x é o horizontal. Para cima positivo, para baixo negativo, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Nós temos aqui a força normal 2, né, que é contrária à superfície de contato entre a parede e a bota do nosso alpinista. Como ele exerce força para a direita, a força normal 2 vai exercer uma força de igual intensidade sobre a bota dele para a esquerda. Temos também a força de atrito, que segue a mesma premissa da força de atrito 1 entre as mãos e a chaminé. Então, aqui também é na mesma direção e sentido que a força de atrito 1. E temos também aqui, atuando sobre o alpinista, a força-peso. É que podemos considerar a posição desse vetor força-peso na posição do centro de massa do objeto. Dito isso, então, podemos fazer aqui o seguinte. Como ele quer as forças necessárias para manter o sistema em equilíbrio,
temos que saber quem é a força normal 1 e a força normal 2, né? Já que elas são, digamos assim, o par ação-reação das forças exercida pela mão e pela bota do garoto, pelos pés, na verdade, né, do garoto. É que está puxando a parede para, quer dizer, a chaminé para a esquerda e empurrando a parede para a direita. Fazendo aqui uma análise, né, das forças resultantes no eixo X, nós temos o seguinte. No eixo X, as forças que atuam são apenas as forças que o alpinista exerce sobre a chaminé e a parede. Então, podemos dizer que a resultante em X, que é nula, né, já que o sistema está em equilíbrio, é a diferença entre as duas forças normais que atuam horizontalmente, né, no eixo X. F1 no sentido positivo, né, para a direita, então, portanto, positivo, e F2 para a esquerda, então, portanto, negativo. Como a força resultante é nula, nós temos, então, que as forças normais são iguais, elas possuem os mesmos valores. Melhor para a gente, que a gente não vai ter que se preocupar em resolver duas forças no nosso problema. Já que a gente já sabe que as duas são iguais, basta descobrir o valor de uma que a gente sabe qual é o valor da outra. Em Y, caramba, escrevi errado. Y. Só agora que percebi. Em Y, nós vamos ter a resultante das forças que é nula, que é a soma de todas as forças atuantes no eixo vertical. Então, nós temos a força de atrito S1, a força de atrito S2, ambas apontam para cima, então, sentido positivo, e a força peso, que aponta para baixo, sentido negativo. Dessa forma, podemos reescrever a nossa equação como sendo dessa forma aqui. A soma das forças de atrito tem que ser igual à força-peso, para que o sistema entre em equilíbrio, né? Então, o mínimo necessário que o nosso alpinista deve fazer é que a força de atrito, a soma das duas forças de atrito, seja igual à força-peso, que é a que está tendendo a fazer ele cair. Então, essas duas, para compensar, tem que ser igual, a soma delas tem que ser igual a essa força. E quem é as forças de atrito? Lembre-se lá do nosso conceito, né, na nossa definição lá do capítulo 5, perdão, a gente vê isso no capítulo 6, na verdade, que a força de atrito ela é o coeficiente de atrito envolvido entre as duas superfícies e a força normal, que é contrária à superfície de contato entre os dois objetos. Então, isso significa que a força de atrito 1 é o coeficiente de atrito 1 vezes a normal 1. E a força de atrito 2 é igual ao coeficiente de atrito 2 vezes a força normal 2. Podemos, então, substituir isso na nossa equação. Então, nós temos aqui força de atrito 1, força de atrito 2. Lembrando que é força de atrito estático, né? Ou seja, porque ele não está em movimento, ou pelo menos podemos dizer na iminência de movimento, que é a gente quer a força mínima necessária para manter isso em equilíbrio, igual a força-peso. Já que a gente não sabe a força-peso, mas ela em termos de mg, né? A gente sabe a massa e g é a aceleração da gravidade da Terra, que convencionamos usar o problema que ocorre na Terra, porque estamos na Terra. E quem é a força normal? Bom, a força normal 1 é igual à força normal 2, né? Então, eu posso chamar isso de Fn e Fn. E, portanto, são dois termos semelhantes. Eu posso colocá-los em evidência. Então, colocando em evidência, né? Porque lembre-se, força normal 1 e força normal 2 têm o mesmo valor, como a gente já viu aqui na análise do eixo X. Então, coloque em evidência e isola a variável. Isolando a variável, a gente sabe que a força normal é igual ao peso sobre a soma dos coeficientes de atrito. A gente conhece. O coeficiente de atrito 1 é 0,4 e o coeficiente de atrito 2 é 1,2. Então, substitui os valores e resolve a expressão. Então, a força normal exercida pelo alpinista tem que ser de 336,88 newtons, tanto F1 quanto F2. Então, F1 tem que ser 336,88 newtons
E F2 tem que ser 336,88 newtons. Claro, né, que se o sistema está em repouso, né, em equilíbrio, a força aqui tem que ser essa para a direita e a outra para a esquerda. Na letra B, ele pede o seguinte: para a força horizontal do item A, qual deve ser a distância vertical H entre as mãos e os pés? Então, qual é a distância mínima ou a distância máxima, seja lá o jeito que você queira preferir falar, entre as mãos do alpinista e os pés do alpinista? Então, que distância é essa para a gente manter esse sistema em equilíbrio, né, em repouso, né, dadas as condições que nós temos aqui? Obviamente que se a gente alterar essas condições, a distância H também vai ter que ser mudada, que é o que a gente vai ver na letra C e na letra D. Então, vamos a essa altura H, né, vertical em relação às posições da mão e dos pés do alpinista. Muito bem. Para isso, a gente vai pegar o conceito de torque. Então, aqui agora a gente vai calcular o torque resultante. Se você olhar, o negócio vai ser um pouco complexo, né? Que temos forças atuantes em eixos diferentes, né? Então, como o sistema está em equilíbrio, podemos considerar qualquer um desses pontos aqui como sendo um eixo sobre o qual essas forças podem rotacionar em torno. A gente pode pegar um eixo que reduza o nosso problema ao mais simples possível. Então, por exemplo, se eu escolher esse eixo de rotação como sendo centro e massa, eu vou ter o torque para 4 forças, né? A força de atrito 1, normal 1, força de atrito 2, normal 2. Então, se eu escolher o eixo de rotação para qualquer um desses outros dois pontos aqui, onde temos duas forças, a gente simplifica o nosso problema. Neste caso aqui, eu escolhi para esse ponto aqui. Então, neste ponto aqui, nós temos o nosso eixo de rotação sobre o qual as outras três forças têm a tendência de girar sobre ele. E aí, essas duas aqui, a gente não precisa incluir no torque resultante, pois como elas atuam sobre o eixo de rotação, e lembrando que a definição do torque é força vezes o eixo de rotação, é com a distância do braço da alavanca, e aqui como a distância é zero, o torque dessas duas forças é nulo, ou seja, não contribui para o torque resultante. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Como é direcionado ao braço de alavanca, né, ou seja, a distância em que a força está em relação ao eixo de rotação, então precisamos saber que comprimento é esse aqui para essa força. Lembrando que o nosso torque resultante do sistema que está em equilíbrio é nulo, então ele vai ser o somatório de todos os torques que atuam. Então nós temos o torque da força-peso, o torque da força normal 1 e o torque da força de atrito 1. E os sinais são o seguinte. Lembrando que a gente convenciona que a rotação anti-horária como sendo o sentido positivo da rotação e horária como sendo o sentido negativo da rotação. E se você olhar, a força-peso tem a tendência, né? Tá aqui o braço aqui, ó, que é a hipotenusa desse triângulo em azul, e a força está puxando para baixo. Então, se você olhar, esse braço tem a tendência, esse braço de alavanca tem a tendência de rotacionar no sentido anti-horário. Então, torque positivo. Se eu puxar uma linha para cá, e eu vou fazer isso também aqui, uma linha para cá, eu vou ter um braço de alavanca também em relação a essas duas forças. E se você observar, ela tende a girar esse braço de alavanca para o sentido horário. Não é? Se você olhar bem, ela vai para essa direção. Sentido horário. A força de atrito também, sentido horário. Então, negativo os dois torques. Agora, quem são esses braços de alavanca? Né? Nesse caso aqui seria a hipotenusa desse triângulo para a força-peso. E a gente já percebe que a força-peso não forma um ângulo de 90 graus em relação ao braço de alavanca. Então, a gente pega a definição que é produto vetorial entre a distância da força aplicada ao eixo de rotação vezes essa força, vezes o seno de θ. E daí, então, vamos lá pegar aqui
o probleminha, né? Então, nós temos o seguinte. Nós temos o ângulo entre o braço de alavanca e a força. E nós temos um comprimento L para esse braço de alavanca. Essa rinite está me matando. Então, nós temos que vai ser L vezes a força-peso vezes o seno desse ângulo, que é θ. Da mesma forma, para a outra figura aqui, ó, tá? Que é o nosso braço de alavanca, que é a distância entre o ponto do eixo de rotação e a posição onde as duas forças estão atuando. Se você observar, também forma um triângulo retângulo. Então, nós temos que a nossa força normal é a direção que é o ângulo entre, perdão, a força normal, o nosso torque da força normal, pelo amor de Deus, nosso torque da força normal vai ser o produto vetorial entre ela, o braço de alavanca, né, ou seja, a distância em que ela atua até o eixo de rotação, vezes o seno do ângulo entre esse comprimento e a força. Esse comprimento eu vou chamar de D, que é a nossa hipotenusa desse triângulo verde. A nossa força de atrito também, né? Se eu transladar para cá, essa força, se eu transladar essa força para cá, você nota que ela vai formar um triângulo retângulo entre o mesmo braço de alavanca, né? A parede e a parte horizontal. Aqui, ó, você tem um triângulo retângulo em branco. Então, nós temos aqui um ângulo φ entre a força normal e o braço de alavanca. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Dessa forma, então, podemos reescrever todos os nossos torques ali, dessa seguinte forma. Então, nós temos o torque da força-peso, torque da força normal 1 e o torque da força de atrito estático 1. Porém, eu não sei quem é L, não sei quem é D. E também não sei quais são os ângulos, né? Θ, Φzinho e Φ cortado. Então, tenho que descobrir, né? Tenho que achar uma forma de colocar em termos de grandezas conhecidas. E, para nossa sorte, fazendo uso da geometria, a gente tem como fazer isso. Se você pegar aqui o triângulo em azul, você vai notar que um dos catetos desse triângulo, que é esse cateto aqui, ó, o inferior, ele tem um comprimento D mais W. Porque, ó, horizontalmente, do ponto do centro de massa até a borda da chaminé é um comprimento D. E a distância da chaminé até a outra parede é um comprimento W. Então, esse cateto aqui é D mais W. Dessa forma, então, fazendo uso lá da trigonometria, nós temos que seno de θ, que é o nosso ângulo desse triângulo aqui, é o cateto oposto, que veja que isso aqui é o cateto oposto, é o ângulo θ, sobre a hipotenusa L. Dessa forma, então, eu tenho que L seno de θ é igual a D mais W. Então, eu posso colocar isso aqui no lugar de L seno de θ ali na nossa equação. Da mesma forma, o triângulo em verde. Se você observar bem, o triângulo em verde, nós temos o cateto oposto ao ângulo φ tem um comprimento h. E a gente sabe que seno de φ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós temos que D, seno de φ, é igual a h. Então, podemos substituir ali. E h a gente conhece. A mesma coisa acontece para esse triângulo em branco. Se você olhar, um dos catetos, que é o cateto oposto ao φ cortado, é o comprimento, né, ou seja, a distância entre a chaminé e a parede. E quem é esse comprimento? W. Então, nós temos também que seno de φ cortado é cateto oposto, né, que é W, sobre a hipotenusa D. Então, nós temos que seno de φ cortado, perdão, D seno de φ cortado é igual a W. Então, substitui todo mundo ali. Substituindo, então, nós temos então que a força-peso é igual a... Perdão. O torque resultante, que é igual a zero, vai ser igual a força-peso vezes D mais W, menos força normal, 1, vezes H, menos força de atrito estático, 1, vezes W. Isolando aqui a nossa
nosso termo onde existe o H, porque a gente quer esse comprimento H, né, eu já estava quase esquecendo o que, que o enunciado B estava pedindo, mas ele quer essa distância H. Isolando ele, então, né, nós vamos ter que esse termo é igual à diferença entre o torque da força-peso e da força de atrito, né, que está em termos aqui, né, da força e do comprimento. Isolando H, então, nós temos que ele vai ser dado por essa expressão, onde conhecemos todos os valores, então substitui. Né? A força-peso, é claro, ela vai ser mg, e aí sim podemos substituir. Aqui também, né, a nossa força de atrito S1 é Mi1Fn. E aí substitui. Então, massa 55 kg, G 9,8 metros por segundo, D é 0,4, W é 0,2, está no nosso enunciado. Menos o coeficiente de atrito 1, que é 0,4. A distância W, que é 0,2. A força normal, que é 336,88, sobre a força normal, que é 336,88. Resolvendo essa expressão gigantesca, nós temos que o comprimento H tem que ser de 0,88 metros, ou 88 centímetros. Então, para esse sistema estar em equilíbrio, a distância vertical entre o ponto de apoio da mão e o ponto de apoio do pé é de 88 centímetros. Óbvio que se a gente for deixar um pouco mais preciso, porque essa força aqui ela tem um pouco mais de casa decimal, esse comprimento vai ser mais preciso ainda. Na letra C, o alpinista, perdão, na letra C ele pergunta: se o alpinista encontra uma rocha molhada para a qual os valores de Mi1 e Mi2 são menores, o que acontece com a resposta do item A? Bom, vamos pegar aqui a nossa expressão com a qual a gente resolveu o item A, que é essa aqui. Veja que a força normal, que é contrária ao ponto da superfície de contato entre a mão e a chaminé, os pés e a parede, é dada pelo quociente da força-peso do alpinista sobre a soma dos coeficientes de atrito estático. Então, note que nós temos um quociente, onde as nossas grandezas de interesse estão aqui no denominador. Isso significa que esse valor aqui é inversamente proporcional à força normal. O que significa que, se esses valores reduzem, né, já que é o que está dizendo no nosso enunciado, uma rocha molhada, ela reduz o coeficiente de atrito entre as superfícies. Então, se ele põe a mão em uma rocha molhada, você reduz esse atrito entre essas duas superfícies. Isso significa que, se esses valores que estão no denominador reduzem, já que são grandezas inversamente proporcionais, a força normal tem que elevar, ou seja, se o alpinista encontra uma rocha molhada, o coeficiente de atrito entre a superfície de contato da mão dos pés dele, entre a chaminé e a parede, vai ser reduzido, o que significa que ele tem que aplicar mais força para se manter ali pendurado, né? Não escorregar e cair. Então, se o coeficiente diminui, a força normal tem que aumentar. Que é intuitivo, né? Quem já levou um arregaço aí pisando no lodo ou subindo em uma árvore molhada já percebeu que isso é verdade. E na letra D, ele pergunta o que acontece com a resposta do item B, ou seja, esse H. O que é que acontece com esse H se ele se deparar com paredes escorregadias? Então, vamos para a análise dessa questão. Próxima tela. Muito bem, eu coloquei aqui essas duas equações, né, das nossas respostas anteriores. Essa aqui nos respondeu a letra C, e também foi útil para responder a letra A. Na verdade, respondeu a nossa letra A e nos serviu de base para analisar o item C. Essa aqui vai nos ser usada de base para responder o item D. Ela que resolveu o problema do item D. Então, o que é que acontece com H? Bom, se você olhar, H está expresso por essa equação aqui.
Só que a gente encontrou uma rocha molhada e queremos então calcular essa altura entre as mãos e os pés para que o sistema permaneça em equilíbrio quando o coeficiente de atrito é reduzido. Então, temos que deixar essa equação aqui em termos do coeficiente de atrito. Então, fazendo isso, nós vamos ter o seguinte. Nós temos dois termos aqui, que é Fn, que é a força normal, que pode ser substituído por essa expressão aqui. Fazendo isso, nós temos essa equação feiosa aqui, né, que a gente vai resolver. Então, vou fazer aqui o MMC entre essas duas frações aqui no numerador. Então, note que o MMC vai ser Mi1 mais Mi2. E aí faz todo aquele processo, né? Quem já fez soma de frações, né? Então, a nossa equação vai ficar com essa cara aqui. No numerador da fração superior, vamos ter a soma dos coeficientes vezes o primeiro termo, menos o segundo termo, né? Já que no MMC a gente sabe que vai ter divisão desse termo por esse, que dá 1, que multiplica o termo de cima, que vai ser ele mesmo. Embaixo nós temos mg sobre a soma dos coeficientes. Parece grande, parece difícil, parece assustador, mas se você observar bem, nós temos fração sobre fração, não é? E a primeira fração multiplica o inverso da segunda, né? Então, nós vamos ter Mi1 mais Mi2 sobre Mi1 mais Mi2. Então, o quociente entre esses dois termos é 1. Então, ele sai da equação. Se você olhar bem, nesse termo aqui, nós temos Mg e Mg. Coloque em evidência. Então, vai ficar Mg sobre Mg. O quociente entre os dois também é 1. Então, a nossa expressão fica somente com isso daqui. Eu tenho Mi1 mais Mi2, que multiplica D mais W, menos Mi1 vezes W. A gente pode fazer aqui, né, abrir essa equação, né, que lembre-se que isso aqui tem a cara daquela forma da equação do segundo grau, não é? Eu esqueci agora qual é a expressão que chama isso aqui. Mas, enfim, né, nós temos, fazendo aqui a distributiva, né, nós temos o primeiro termo que multiplica os outros dois termos do outro parênteses e o segundo termo que multiplica os outros dois termos do segundo parênteses. Fazendo isso, nós vamos ter essa boniteza aqui, né? Mi1 vezes D, Mi1 vezes W, Mi2 vezes D, Mi2 vezes W. Aí vai estar todo mundo aqui. E aí eu já coloquei de forma a deixar os termos semelhantes juntos. É porque eu vou ter aqui um Mi1W positivo, que eu vou eliminar com esse Mi1W negativo aqui. Então, um menos o outro dá zero. E eu tenho aqui um D que multiplica Mi1 e Mi2. Então, coloque em evidência. Colocando em evidência, eu vou ter esta expressão aqui para o nosso H. Então, eu tenho Mi1 e Mi2. Note que a expressão simplificada que coloca H em termos do coeficiente de atrito, eles são diretamente proporcionais. Isso significa, então, que se o coeficiente, os dois coeficientes diminuem seus valores, H também tem que ser diminuído. Ou seja, se o nosso alpinista encontra uma parede molhada, então, portanto, o coeficiente de atrito vai ser reduzido, além dele aumentar a força, dele precisar aumentar a força para manter o equilíbrio ali, manter ele sustentado, é para que o atrito, para que produza uma força de atrito suficiente para manter ele sustentado ali, ele tem que reduzir a distância entre as mãos e os pés. Então, esse H tem que ser menor. O quanto menor? O quanto menor for o coeficiente de atrito entre os pontos de apoio dele e os objetos sobre os quais ele está apoiando. Então, quanto menor for esses Mi, menor tem que ser o H. Coloquei um textinho para explicar isso aí bem direitinho. Ufa! Eu estou dizendo a vocês, minha gente, eu falei na questão anterior do capítulo 11, que essas questões de equilíbrio estão ficando osso. Estão ficando bem complexas de se resolver. Veja só, trabalhosa. Eu tive um trabalhão para conseguir resolver essa daqui.
né? Ter que primeiro que eu tive uma dificuldade de perceber que F1 e F2 são iguais. Eu estava encucado da minha mente que eles tinham dois valores diferentes. Já foi a primeira dificuldade que eu tive para conseguir resolver essa questão. E eu estou dizendo, tá dando muito trabalho para resolver essas do capítulo 12, né? Quando eu cheguei em 2 estrelas, né? As de 1 estrelas estavam massinha, mas essas de 2 estrelas estão ficando cada vez mais complexas, elaboradas. Então estão dando mais trabalho. Veja só, já vai meia hora de vídeo. Então, vou ser breve aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se vocês são novos. E como sempre, aí no final, dúvida, críticas, sugestões aí embaixo na caixa de comentários, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou questionamento, ou algo a acrescentar, sintam-se livres para comentar aí embaixo. Espero ter ajudado vocês na linha de raciocínio dessa questão. Foi longa, então me perdoem qualquer gaguejo, qualquer gafe que eu tenha cometido aqui, né? Deslize na linha de raciocínio de explicação, até porque eu não consegui gravar no mesmo dia que eu resolvi essa questão. Aí, como vocês sabem, eu vou esquecendo qual foi a linha de raciocínio que eu deveria manter seguindo as aparições dos esqueminha no vídeo para poder fazer uma explicação bem fluida. Eu tento fazer a gravação do vídeo no mesmo dia que eu resolvo, porque senão eu já vou perdendo a qualidade no raciocínio da explicação. Mas sem mais delongas, até a próxima questão, para não deixar esse vídeo tão longo assim. Fui!